Bom dia, pessoal, que Deus possa estar abençoando a todos. Venho aqui fazer outro vídeo, mais um vídeo, no intuito de edificar, de abençoar a vida das pessoas naquilo que eu conheço, que é pouco da palavra de Deus, mas que pode abençoar e edificar a vida das pessoas. Eu gostaria de falar sobre o Salmo de número 1. O Salmo de número 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho do pecador, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e medita de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação certa, e cujas folhas não cairão, e tudo que ele fizer prosperará. Mas não são assim os ímpios, pois são como um moinho que o vento espalha. Por isso o ímpio não subsistirá no juízo, nem o pecador na congregação do justo. Por quê? Porque Deus ele conhece o caminho do justo, porém o caminho do ímpio perecerá. O interessante é que esse salmo ele está falando de comportamento. E o nosso comportamento diante de Deus, ele pode determinar se seremos verdadeiramente abençoados ou não. Tudo depende do nosso comportamento. E aí está falando sobre o comportamento de duas classes de pessoas. Primeiro, aquelas pessoas que buscam ao Senhor, aquelas que seguem verdadeiramente o conselho de Deus, que é a tua palavra. E está falando daquele que é inconstante, aquele que prefere seguir o conselho do ímpio, aquele que prefere entrar no caminho do pecador, aquele que consegue sentar a roda dos escarnecedores. Isto está falando de duas classes de pessoas, daqueles que verdadeiramente buscam a Deus, daqueles que amam a palavra do Senhor e seguem os seus conselhos, e está falando daquelas pessoas que não seguem o conselho de Deus, rejeitam o conselho de Deus para buscar o conselho do ímpio. As pessoas que não têm um compromisso verdadeiro com o Senhor e nem com as coisas boas. Essas pessoas, ele está falando que elas são os inconstantes, elas não permanecem e elas nem vão permanecer na congregação do justo. Porque o próprio Salmo está dizendo que Deus ele conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio ele perecerá. Já aqueles que seguem a palavra, aqueles que recebem, aceitam o conselho de Deus, o comportamento dele acerca da presença do Senhor vai fazer com que ele recebam as bênçãos de Deus, vai fazer com que ele se torne um bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, ela não é simplesmente algo financeiro, mas está falando de ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Por isso compensa a gente seguir os conselhos de Deus, para que, como o próprio Salmo está dizendo, para que venhamos ser árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação certa e cujas folhas não caem, e tudo o que ele fizer prosperará. Que o seu comportamento, que o nosso comportamento diante de Deus seja de segui-lo, de aceitar os seus conselhos, de obedecer a tua palavra, que seja um comportamento amável, um comportamento humilde, simples, ao ponto de receber aquilo que o Senhor nos ensina e nos instrui. Que Deus possa estar abençoando a todos em nome de Jesus.